Você já parou para pensar quem é o evangelista Marcos? Geralmente nós lemos a Bíblia e vemos ali os autores dos textos, os autores dos livros, e muitas vezes não nos damos ao trabalho de buscar entender ou conhecer quem são esses autores. Então vamos identificar dentro da Bíblia quem era o evangelista Marcos. Na realidade, Marcos, ele é o segundo nome desse rapaz, desse homem, ou o sobrenome desse homem. Ele é mencionado pela primeira vez na Bíblia em Atos capítulo 12 e versículo 12, quando o texto diz que Pedro, ao sair da prisão onde estava com Tiago, e Tiago foi morto, o texto diz que ele, ou seja, Pedro, se refugiou na casa da mãe de Marcos. A tradição nos diz que Marcos, ele foi levado a Cristo por Pedro. Foi Pedro quem pregou para Marcos e, através da pregação de Pedro, Marcos se converteu. E há indícios na Bíblia de que isso seja verdade, pois em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13, o próprio apóstolo Pedro chama ele de meu filho. Ou seja, quando Pedro o chama de filho, nós vemos, por exemplo, Paulo fazer isso com Timóteo, e sabemos que Timóteo aceitou a Cristo, conheceu a Cristo através de Paulo, e isso indica que, de fato, Marcos ele se converteu através da pregação de Pedro. Colossenses 4,10 nos ajuda a entender quem era esse camarada. Colossenses 4,10 diz que ele era sobrinho de Barnabé. Mas quem de fato era Marcos? Eu disse que Marcos era o sobrenome desse homem. Por que Marcos era o sobrenome? Porque o primeiro nome dele era João Marcos. Então aí fica claro para nós quem era esse evangelista. Ele era o mesmo João Marcos que seguiu Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária e que os abandonou também nessa viagem, conforme nos diz Atos capítulo 12, versículo de número 25 e Atos capítulo 13 e versículo 13. Na segunda viagem missionária, Barnabé quis levar João Marcos com eles mais uma vez e Paulo não aceitou, por ele ter os abandonado na primeira viagem. Paulo não aceitou. Isso gerou uma discórdia entre Barnabé e Saulo, ou seja, Paulo, e fez com que eles se separassem. Isso está registrado em Atos capítulo 15, versículo 37 e 39. Daí, então, dá-se início à parceria entre Paulo e Silas, quando eles empreendem a segunda viagem missionária. Paulo, porém, reconheceu o ministério e o valor de João Marcos, quando, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 11, ele diz para Timóteo trazer com ele Marcos, que era muito útil no ministério. Então, quem é o evangelista Marcos? O evangelista Marcos é aquele mesmo João Marcos que empreendeu a primeira viagem missionária com Paulo, que o abandonou, porém, que posteriormente consolidou o seu ministério, e a tradição diz que ele escreveu o evangelho a partir da narrativa de Pedro. Então, Pedro ditou, através da convivência com Pedro, ele então escreveu o Evangelho de Marcos.